Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória. A vós, Senhor. Bora bater palma aí, que eu não estou escutando não. Oh. Bate palma até pro Gugu, vai bater palma para a palavra de Deus. Sentar, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison, nossa missa comunitária. Evangelho de Jesus Cristo, sempre de Jesus. Segundo Lucas, Lucas 6, 20 a 26. É bom ler em casa, não ficar só escutando não. A palavra de Deus tem que ler, né? Era bom ler antes da missa. Não leu, chegar em casa, dar uma lida, está gravando aí, né? Transmitido, vai ficar gravado no canal YouTube. Canal Confraria Nossa Senhora do Carmo, a homilia fica gravada e a missa todinha aí também. Começa assim: naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Se eu acreditar, se você acreditar, o que está escrito hoje aqui, acreditar é viver, né? Botar em prática. A nossa vida muda. Se não botar em prática, não acontece nada. Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: primeira coisa, é Jesus. Depois ele levanta os olhos. O verbo levantar, no grego, que reflete a cultura hebraica, que era a cultura de Jesus, é o mesmo verbo para ressurreição. Então aqui já tem uma alusão à ressurreição. Levantando os olhos para os seus discípulos, está falando com os discípulos. Tem hora que fala com a multidão, com o discípulo, com o fariseu, com um dos discípulos. Hoje, todos os discípulos, ou aqueles que estavam aqui. Então tem uma alusão à ressurreição. Ele levanta os olhos para os discípulos e fala o seguinte: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aqui é Lucas 6. São as bem-aventuranças em Lucas. Mateus também tem bem-aventurança, Mateus 5. Em Mateus são 12 bem-aventuranças, em Lucas só são 5. É diferente. Mateus fala pobres em espírito, Lucas fala pobre, só. Então Lucas está falando do pobre mesmo, pobre material, pessoa que é pobre. Pobre em espírito, aquele que não é orgulhoso. Tem outra conotação em Mateus. Aqui é pobre mesmo. Então, bem-aventurados os que são pobres, né, que não são ricos, são pobres. Não está falando dos miseráveis. Deus não quer ninguém miserável. Mas pobre, pobreza não é ruim. A miséria é.
Porque vosso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus em Lucas é dos pobres, não é dos ricos. E quando ele fala rico também é quem tem dinheiro. Aqui tudo é assim. O pobre que não tem dinheiro, o rico é o que tem dinheiro. Ele está dizendo que o pobre é como se fosse um verdadeiro profeta e o rico um falso profeta. O reino de Deus é dos pobres, em Lucas é. Os evangelhos têm 3 pobres. Esse aqui, que é pobre mesmo, pobreza material. O pobre em espírito, de Mateus, que é a pessoa que é humilde, que não é orgulhoso. Então, um rico pode ser pobre em espírito, pode. Se ele usa a riqueza dele para ajudar os outros, ele é pobre. E o pobre, mesmo sendo pobre material, pode ser orgulhoso, então é rico. Não entra no céu, não. O pobre orgulhoso não entra no céu, não. Então tem que prestar bem atenção. Tem 3 pobres. Esse aqui, o pobre em espírito, e tem o jovem rico, aquele homem rico, né, que Nosso Senhor mandou vender. Ele era rico, tinha dinheiro. Aí Nosso Senhor mandou vender tudo e dar para os pobres. São 3 categorias de pobre que tem no Novo Testamento. O pobre material, o pobre em espírito e quem tem dinheiro e larga tudo e dá para os pobres. O Evangelho tem esses 3. No Antigo Testamento tem outros 3. A viúva, o órfão e o estrangeiro. Está lá no Antigo Testamento. Então são 6 categorias de pobre na Bíblia. Às vezes a turma reduz a um só. Não é um só, são 6. Então, em Lucas, os pobres, o reino de Deus é dos pobres. Pronto. Volto a dizer, um pobre que é orgulhoso, não entra não no reino, viu? Nem um rico orgulhoso entra. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, as pessoas que passam fome. Tem tanta gente, né, hoje. Quando eu subo aqui, muitas vezes no meio da rua, eu vejo gente catando comida, né, no lixo. Jesus está dizendo, bem-aventurados são eles, porque eles vão ser saciados. Então, o reino de Deus é dos pobres, os que estão passando fome vão ser saciados. Nós vamos ver uma ruma de gente, esse pessoal aí que fica catando lixo, nós vamos ver um bocado dele no céu, e às vezes mais perto de Deus do que nós. Oh, beleza, acho que é bom, mais perto de Deus do que eu também. É bom. Bem-aventurados vós que agora chorais. Você que está chorando, então o Senhor vai dizer, está dizendo aqui que você vai rir, né? Então, os pobres que vão ter o reino de Deus, os que estão com fome, que vão ser saciados, esses miseráveis aí que estão passando fome, vão estar no lugar melhor do que nós, né? Bem-aventurados os que estão chorando, porque vão rir, certamente porque passou alguma injustiça, né? Mas esse barulho aí, que faz esse barulho aí, meu filho, para entrar no céu tem Zé, viu? Está atrapalhando a missa, né? Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando a gente for odiado, quando a gente for expulso, quando a gente for insultado, quando a gente for amaldiçoado por causa de Jesus. Aí a gente é bem-aventurado, é feliz. Você está vendo que o que o nosso Senhor está dizendo é o contrário do que o mundo diz, né? O mundo não quer ser pobre, ninguém quer ser pobre. Pois o nosso Senhor está dizendo, bem-aventurados os pobres. Ninguém quer passar fome, nosso Senhor está dizendo, bem-aventurado quem passa fome. Ninguém quer chorar, nosso Senhor está dizendo, bem-aventurado que estão chorando. É porque a gente não presta atenção no Evangelho e não vive. Assim que terminar a missa, eu garanto como 80% aqui esqueceu o que eu estou dizendo. E nem quer ouvir mais falar. Bem-aventurado quando eu for odiado, expulso, insultado e amaldiçoado por causa do nome de Jesus. Ninguém quer ser odiado, nem expulso, né? Nem insultado, nem amaldiçoado, né? Por causa de Jesus. Ninguém quer ser. Então, o projeto de vida de Jesus é o contrário do projeto de vida do mundo e da maioria dos católicos. Porque a maioria dos católicos não vive isso, né? Isso a verdade é essa. Por causa do Filho do Homem, né? O primeiro passo para a gente mudar é quando a gente reconhece que não vive, porque não adianta estar se enganando, né? Acha bonito, lê, mas não vive, então pronto.
você não é bem-aventurado se você não viver isso. Hoje é essa bem-aventurança que ele está falando. Alegrai-vos nesse dia e exultai. Mandou a gente se alegrar quando for odiado, insultado, cuspido, amaldiçoado. Pois será grande a vossa recompensa no céu. Nossa recompensa, minha, se eu fizer isso, vai ser grande. Só que pouca gente faz, né? Então, não tem recompensa. Simples. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Quando eu aceito tudo isso, por causa de Jesus, eu sou um verdadeiro profeta. Ele me equipara a um profeta, né? Aí depois ele diz assim, então primeiro fala dos pobres, né? Pobre, tem fome, os que choram, odiado, expulso, insultado, amaldiçoado. Pronto. Agora vai falar dos ricos. Ai de vós, ricos. O ai na Bíblia é uma maldição. Sabe por que nós falamos? Maldito vocês, ricos. Eita, pegou foi fogo. Pegou foi quente, né? Ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Não, rico, porque tem dinheiro, pensa que tem tudo, né? Não todos, já falei, o rico quando ajuda o pobre, é pobre. Aqui é o rico que não ajuda ninguém, que pensa que a riqueza é só para ele. Vai para o inferno, não vou dizer pretinho, porque é discriminação, não pode dizer, né? Mas no céu mesmo não entra não. Ai de vós, aquele rico que confia só na riqueza. Pensa que pode comprar qualquer qualquer coisa, né? Está com um cartão de visita do inferno, bem pertinho. Ai de vós que agora tendes fartura, banquete todo dia, né? Vocês vão passar fome. Ai de vós que estão rindo toda hora, né? Mas rindo por besteira. Vocês vão chorar. Tereis luto e lágrimas. O que eu estou dizendo está no Evangelho, viu? Eu não estou inventando nada. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Oh, como ele é bom, né? Tem gente que gosta de elogio, né? Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Nosso Senhor está comparando os ricos aos falsos profetas. Os que têm já consolação aqui, tem tudo em fartura, toda hora rindo por besteira, gosta de ser elogiado. No céu você não entra. Pronto. Se converta não, para ver uma coisa. A riqueza que a gente tem, qualquer riqueza, é para colocar para a comunidade. Essa doutrina social da igreja. O que eu tenho, que não é para o meu sustento, com um lazer sadio, pertence a mim não, pertence aos pobres, é para os outros. Pouco rico vive isso. Então, no céu, não entra. O céu é tudo o contrário, os pobres vão estar lá na frente, os ricos vão estar lá atrás, se entrar. Estou inventando nada, você lê o Evangelho e depois tira suas conclusões, viu? Se quiser escutar de novo, está aí, ficou gravado aí. Nosso canal é Confraria Nossa Senhora do Carmo. Chega em casa, YouTube, Confraria Nossa Senhora do Carmo. Aí tem a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios 7, 25 a 31. Irmãos, aqui são irmãos de comunidade. Paulo vai falar no capítulo 7 da castidade, que hoje parece um palavrão, né? Castidade. O que é a castidade? É, por exemplo, o jovem ou a jovem que só tem relação depois que casa. Isso é castidade. Né? O padre que mantém o celibato é castidade. O solteiro que não tem relação é castidade. O casal que só tem relação, o casal, o homem com a sua mulher e a mulher com o seu homem, isso é castidade também. Fora daí, pecado. O casal que o marido tem relação com outra, ou a mulher com outro, adultério, pecado grave. Pode comungar antes de confessar e deixar, não. Casalzinho de namorado ou solteiro que tem relação,
pecado tem que confessar antes para comungar. Pode comungar não, se estiver tendo relação assim. É isso que ele está tratando, capítulo 7. Devia ensinar nas escolas. A escola estão ensinando o contrário. Se quiser me chamar, pode chamar que eu vou dizer. Aqui tem uma escola. Então ele está falando isso a respeito das pessoas solteiras. Quem está solteiro, né? Não tenho nenhum mandamento do Senhor. Ele está dizendo que não é mandamento do Senhor. Mas, como alguém que pela misericórdia de Deus merece confiança, dou uma opinião. Ele vai dar a opinião dele. De um homem santo, né? Penso que, em razão das angústias presentes, serve para hoje também. É vantajoso não se casar, mas se acalme aí, você que quer casar, viu? Se acalme que ele vai continuar a falar. Ele está dizendo assim, quem não é casado, né, porque a igreja está começando agora, os casamentos antes disso aqui não valia nada para a igreja não. Vai começar agora a igreja, está começando, é o início da igreja. Então o conselho de Paulo é, quem não é casado, não case. Se eu for dizer isso hoje, né? E quem é casado, fique casado. Regularize na igreja, né? Quem não é casado, é vantajoso não se casar. É a opinião dele. Aqui não é mandamento do Senhor, né? É bom cada qual está assim. No entanto, estás ligado a uma mulher, está casado? Continue. Então a opinião dele era essa, para a igreja. Quem não é casado, continue. Quem é casado, continue. Não estar ligado a nenhuma mulher, não precisa se ligar, no caso, opinião dele. Se porém, aí vai para você que quer casar, se porém casares, não peca. É pecado casar? Não. É a coisa natural mesmo, é casar. Homem com mulher, porque hoje vocês têm negócio de homem com homem, não sei o quê, né? Homem com bicho, hoje está tudo doido. Mulher com mulher, homem com homem, né? O casamento mesmo, na igreja, é um só, homem com mulher. Então, você tem essa vocação, case. Agora ele começou a dizer também isso, né? É pecado casar? Não. Se a virgem se casar, não peca. Agora ele diz para casar virgem. E não está tendo relação antes de casar, né? Que é o que ensino por aí. Mas as pessoas casadas, aí tem uma coisa que ele fala que é bem correta. E eu escuto muito isso. As pessoas casadas têm tribulação na carne. Por quê? Por causa da relação. Né? Por causa da relação. A relação em si não é pecado não, viu? Mas aquilo causa uma tribulação na pessoa, né? Porque às vezes o marido, né? Geralmente é o contrário, às vezes a mulher não quer, o marido quer. É uma tribulação. E uma vez casado na igreja, não pode se recusar muito tempo não, viu? Só no caso de doença, uma coisa assim mais grave. É uma obrigação, um casal, não pode se recusar não. Mulher, de hora para outra, não quero mais ter relação não, pode não. A não ser que seja uma doença, uma coisa assim, senão não pode não. Então muitas vezes, né, é uma tribulação também nesse sentido. Tribulação também, às vezes um dos dois morre, aí fica sem ninguém, é uma tribulação. Embora pode casar de novo, se quiser. Se ficar viúvo, pode casar de novo. Essa tribulação na carne que ele fala, né, da relação em si. E quem não é casado, não tem. Né? Ou quem é solteiro. Né? As pessoas casadas terão tribulações da vida matrimonial. Depois tem um bocado de coisa também, porque se casa pensando que é só isso, o casamento está enganado. Porque depois vem os filhos, hoje estão tomando anticoncepcional é direto para não ter filho, né? Eu conheço casal de 40 anos que não quer filho, né? Quando morrer, quem é que vai enterrar? Os cachorros que vão enterrar? O marido, a mulher. Só se for os cachorros, né? Os cachorrinhos vão levando o caixão, né? Bum, 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 bum. Só se for, porque ele cria cachorro, gato, tudo. Faz uma fila de cachorro levando o cachorro para o cemitério, porque não querem ter menino, mas tem cachorro. Aí tem que cuidar dos meninos, tem um bocado de coisa na vida matrimonial. O homem quando casa, a vida não é mais para ele, é para a mulher e para os filhos. A mulher, a vida não é dela, é do marido e dos filhos. O marido não pode fazer o que quer mais.
Ah, mas quando eu era solteiro, você era solteiro, não é mais. Sua vida é para sua mulher e seus filhos. Tem tudo isso na vida matrimonial, né? Às vezes não pensam. Não pensam. Aí casa, é aquele transtorno. Aí logo depois quer separar. Se separar sem motivo, só porque pensar que era outra coisa, não pode casar de novo, não. É bom pensar antes. A igreja admite separação de quem é casado em casos extremos. Se houver violência de um contra o outro, violência mesmo, física, que é uma violência que não dá mais para... Pode separar? Pode. Pode procurar o processo de nulidade matrimonial. Mas por qualquer motivo aí não pode não. Isso, tudo isso é visto aqui no curso dos noivos, né? É um mês aqui o curso de noivo, uma preparação. Então, pronto, o conselho dele é esse: está casado, continue, não fica assim, quer casar, case. Pronto, é o que ele, no fundo, é isso que ele está dizendo. Pois ele continua: eu digo, irmãos, que o tempo está abreviado. Agora ele colocou a questão do tempo, né? Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivesse mulher. Agora aqui é para entender, não é para largar a mulher, quem está casado, não. Mas você está casado, mas pense no céu também, viu? Pense na vida eterna. Pense só aqui na terra não. Porque o matrimônio é a vocação para você ser santo. Não é só para casar, de viver como bicho, casado. É para os casais ser santo. Vir para a missa, batizar os meninos, educar os meninos na igreja, confessar, comungar, casar os filhos na igreja, ou se algum for padre, entregar o menino para ser padre ou a menina para ser freira. A vida matrimonial é para pensar no céu também, não é só na terra não. Não é só preocupação da terra não. Então, é como se a gente vivesse, é como se o homem vivesse casado, como se não fosse casado nesse sentido, para que ele procure também o céu e as coisas do céu. Os que choram devem viver como se não chorassem. Os que estão alegres como se não estivessem alegres. Os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma. Ou seja, o nosso olhar não deve estar na terra, nas preocupações. É casado? É, mas você não deve se preocupar demais não. Você deve viver sua vida de santidade, né? Olhando para o céu também. Principalmente olhando para o céu. Porque você vai se santificar casado. E volto a dizer, quem se comprometeu em matrimônio não pode se recusar não, a não ser que por um motivo grave aí. Pode se recusar não, porque essa recusa é pecado grave. Os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando, pois a figura desse mundo passa. Ou seja, casado ou não casado, não siga o mundo não, siga a Deus. Uma pessoa que vive mais em oração, é mais fácil ela se proteger. Mas quem vive no mundo, e quem é casado, está no mundo. Vai ter que trabalhar. Vai ter que sujeitar muitas vezes um trabalho difícil. Às vezes o ambiente do trabalho não é bom. Eu escuto também muito isso, né? Vai ter tribulação também nisso. Então, cuidado. É um conselho que ele está dando. Pois é isso, é uma carta bem rica também, né? É 1 Coríntios 7, vocês que vão casar, o casar é bom ler, 1 Coríntios 7, o capítulo 7 de 1 Coríntios. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.